Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química comigo, professor Guilherme. Na aula de hoje, dando continuidade ao nosso assunto Química Orgânica, o estudo dos ésteres, vamos falar de como a gente procede para sintetizar um éster, de maneira bem simples, de maneira bem prática. Bom galera, a reação química que a gente utiliza para obtermos um éster é chamada de esterificação. Ela é conhecida na literatura como esterificação de Fischer. Basicamente, para que a gente obtenha um éster, nós precisamos de duas outras funções orgânicas. Nós precisamos ter um ácido carboxílico. Observe que aqui nós temos a carboxila. Então, se eu pego um ácido carboxílico e reajo com um álcool, eu consigo obter, então, o meu éster, ocorrendo também a formação de água. Essa aqui, portanto, é a reação genérica para a obtenção dos ésteres. Eu reajo um álcool com um ácido carboxílico e, com isso, eu obtenho o meu éster mais a água. Note o seguinte, aquela parte R1, aquela cadeia R1 do meu éster, ela é derivada do ácido carboxílico. Já a minha cadeia R2, ela é derivada do álcool. Só que para formar o éster, para esterificar, não basta só eu jogar o ácido carboxílico no álcool direto, não. Esse meio reacional, onde a reação está acontecendo, ele tem que estar levemente aquecido, é isso que significa esse triângulo aqui, esse delta, e o meio tem que ter também um catalisador ácido para a reação acontecer. Então, além do ácido carboxílico, eu tenho que ter a acidificação do meio por um outro ácido. Geralmente, nós podemos utilizar o ácido sulfúrico, por exemplo, para acidificar o meio, para que o ácido carboxílico reaja com o álcool, formando o meu éster. A saída dessa molécula de água, ela vai acontecer aqui, ó. Essa hidroxila, no final da reação, no processo reacional, vai interagir com esse hidrogênio do grupo OH da hidroxila, e é daqui que vai sair uma molécula de água. Notem que é como se ocorresse uma desidratação, uma vez que está ocorrendo a formação de água. E aí, o produto dessa reação é o meu éster. Está aqui a função orgânica éster. Bom, entendido o processo, eu não vou tratar nesse vídeo aqui o mecanismo dessa reação. Então, geralmente, as reações orgânicas, todas elas vão ter um mecanismo próprio, onde esse mecanismo mostra quais são as etapas direitinho, onde ocorrem os ataques nucleofílicos, eletrofílicos, as substituições, as eliminações. Eu não vou mostrar para vocês o mecanismo, porque não é o nosso objetivo. O que eu preciso que vocês aprendam a priori é que todas as vezes que nós temos um ácido carboxílico, via de regra, reagindo com um álcool, ou seja, se eu tiver essas duas funções orgânicas reagindo entre si, o meio estiver levemente aquecido e na presença de algum outro ácido mais forte que o ácido carboxílico, você vai fazer uma esterificação, produzindo, portanto, a função orgânica éster. Sabendo agora da estrutura geral, vamos fazer alguns exemplos ilustrativos para que vocês compreendam como é que ocorre a esterificação. Nesse exemplo 1, nós temos esse ácido carboxílico aqui, reagindo com esse álcool. Vamos dar nome? Esse ácido tem dois átomos de carbono na cadeia. É o ácido etanóico, e ele está reagindo com esse álcool aqui, que é o etanol. Então, qual é o éster que eu vou formar quando eu reagir ácido etanóico com etanol? Então, como vocês viram, é muito simples. Aqui, esse grupo OH com esse H vai formar a molécula de água, e agora basta a gente juntar o que sobrou. Olha lá, ó, sobrou essa parte aqui do ácido carboxílico com essa parte aqui do álcool. Então, a gente vai juntar essas duas partes. E aí, o nosso éster, a estrutura do nosso éster será essa aqui, ó. Aquilo que sobrou, aí aquele oxigênio liga aqui com esse fragmento. Então, veja que essa parte aqui é o meu R1, que está vindo do ácido, e essa parte aqui é o meu R2. Viu como é facinho de você fazer isso aí? Não tem segredo nenhum, hein? E aí, como é que a gente dá nome para o éster? Vamos lá, é nome da R1 mais o nome da R2. A R1 vem do ácido etanóico. Então, fica etanoato de etila. Etanoato de etila. Então, ó, a gente tira o I, coloca o ato. Eu já expliquei isso na aula anterior, só que eu não expliquei te mostrando a origem, te mostrando de onde que vem o éster, obviamente. E aqui, a gente tira tudo isso aqui e coloca o ila, o sufixo ila, mantém só o prefixo. Então, esse éster que eu produzi é o etanoato de etila. Se eu reajo ácido etanóico com etanol, eu formo o etanoato de etila. Vamos para o nosso segundo exemplo. Eu tenho esse ácido carboxílico aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ele é o ácido butanóico. Lembrando que você não precisa dar um nome para o ácido, eu estou fazendo só para a gente relembrar, e nem para o álcool, mas é bom porque se a questão pedir o nome do éster, se você já tiver o nome do ácido e do álcool, já fica mais fácil. Esse álcool aqui é um 1, 2, 3, 4, é o butanol. Então, esse grupo OH vai ligar com esse H, vai formar, portanto, a molécula de água. E agora eu vou juntar as partes que sobraram. Então, sobrou isso aqui do ácido e agora sobrou aquela parte do álcool. Então, esse é o éster que eu formei. Então, esse éster é o butanoato de butila. É o nome desse éster formado. Se a gente quiser saber qual é a essência que ele atribui, basta a gente olhar aquela tabelinha da aula anterior. Agora, no exemplo 3, nós temos esse ácido carboxílico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é ramificado e insaturado.
Então, o prefixo para 6, vamos lá, é ácido. Então, 4-metil-X-5-enóico. Então, é o ácido 4-metil-X-5-enóico. Tem o N, né? E esse álcool aqui, vamos usar a nomenclatura não convencional dele, é o álcool isopropílico. Qual éster que eu vou produzir se eu reagir o ácido 4-metil-X5-enóico com álcool isopropílico? Vamos lá, você já sabe que forma água, não precisa de eu mostrar de onde que sai a água. E aí a gente junta agora o que sobrou ali, ó. Então, sobrou isso aqui, que é o meu R1, que vem do ácido carboxílico, com o que sobrou ali do álcool, que é o meu R2. Então, esse éster, o nome dele será 4-metil-X5-enoato de isopropila. É o nome desse éster, nome bem grande. 4-metil-X5-enoato de isopropila. Esse exemplo 4 e o exemplo 5, eles são diferentes. Aqui a gente vai fazer agora o processo contrário. Eu já tenho a estrutura do meu éster e eu quero saber qual é o ácido carboxílico e qual álcool foi utilizado para a produção desse éster. Será que nós somos capazes de descobrir? É mais fácil ainda, porque basta eu vir aqui, ó, eu particiono exatamente nesse ponto aqui, onde o que seria uma carbonila está ligado com a parte que veio do meu álcool. Lembra que essa parte aqui vem do ácido e essa parte vem do álcool. E aí eu completo aqui com hidrogênio, porque o R2 vem do álcool, e essa parte aqui eu vou completar com o grupo OH, porque isso aqui vai formar um ácido carboxílico. Então, se eu quiser produzir esse éster, eu tenho que usar qual ácido e qual álcool. Agora é só a gente particionar lá, ó. Então, o ácido que eu vou usar é esse aqui, ó lá. Eu estou copiando essa parte, ó. Peguei essa parte todinha aqui, ó. Só trouxe ela para cá. Agora eu vou completar com o grupo OH, que sai, né, para a formação da água. Mas, qual é o álcool? É só eu pegar agora a minha segunda parte. Completo com o hidrogênio aqui para formar o álcool novamente, o grupo OH. A hidroxila, e tá aí, ó. Olha que bacana. Se eu quiser produzir esse éster aqui, basta eu reagir esse ácido carboxílico com esse álcool, que eu consigo obter, então, esse éster. Viu que é muito mais fácil você achar quais as substâncias que nós temos que reagir para podermos chegar à estrutura do éster do que eu construir a estrutura do éster a partir do que eu tenho? Eu acho um pouquinho mais fácil. Não sei se vocês concordam comigo. Então, vamos ver se vocês entenderam. Vamos fazer aqui esse segundo exemplo. Mesma coisa. Tá aqui o meu grupo éster. Lembra que essa parte que tem a dupla ligação aqui é a que vai dar origem ao ácido carboxílico. Essa parte aqui, que tem o oxigênio ligado no carbono que faz a dupla, vai dar origem ao álcool. Então, o ácido carboxílico que eu produzo, que eu tenho que ter, melhor dizendo, na reação, vai ser esse ácido aqui. Nós nem estamos dando nome, porque não tem a necessidade, a gente só está preocupado com a estrutura. Então, lembra, quando você partir aqui, ó, quando você fizer a quebra aqui, você tem que completar o ácido carboxílico, ok, com o grupo OH. Lembra que é o OH que vai formar essa molécula de água aqui. E o álcool você vai completar com o hidrogênio aqui nessa posição, aqui no oxigênio. Então, o álcool vai ser esse, ó, grupo OH. Pronto, então se eu reagir esse ácido carboxílico com esse álcool, eu vou obter esse éster bem aqui. Só por desencargo de consciência, vamos dar nome para o ácido, para o álcool e para o éster formado. Então, esse ácido, você já conhece ele, é o ácido benzoico. E esse álcool, ele é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 5 tem essa ramificação aqui. Ele é o 5-metil-X4-enol. 5-metil, X porque são 6 carbonos aqui na cadeia principal. No carbono 4 tem uma dupla e é um álcool. Aqui é importante a gente colocar a posição desse grupo OH. Porque como eu tenho muitas coisas, lembra que você tem que dizer onde é que está o grupo OH. Então, o grupo OH está no carbono 1, ol. Nesses demais aqui, não houve a necessidade de fazer, porque nesse caso aqui, a gente utilizou o nome do álcool convencional, esse butanol só tinha o grupo OH, e o etanol, de qualquer lado que eu colocar esse grupo OH, ele vai ficar no carbono 1, por isso que a gente não indicou a posição da hidroxila. Só relembrando aí conceitos de nomenclatura. Então, se eu estou reagindo o ácido benzoico com 5-metil-X4 em 1-ol, qual vai ser o nome desse monstrinho formado aqui, desse éster? Esse éster vai ser o benzoato de 5-metil-X4-enila. Benzoato de 5-metil-X4-enila. É o nome do éster formado. Aqui vamos para o exemplo 4 fazer a mesma coisa. Aqui eu não vou escrever não, para a gente ganhar tempo. Ó. Então, esse ácido carboxílico é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ácido heptanoico. E esse álcool aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vamos usar a nomenclatura não convencional, é o álcool isopentílico. Então, ácido heptanoico, álcool isopentílico. Então, aqui eu formei o heptanoato de isopentila. Heptanoato
isopentila. Seria o nome desse éster formado aqui. Bom, galera, na aula de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, mostrar para vocês como é o procedimento para obtermos os ésteres. Então não se esqueçam do nome da reação para obtenção dos ésteres. É uma esterificação, conhecida também como esterificação de Fischer. Aconselho vocês refazerem esses exemplos que eu fiz aqui e vão treinando também a nomenclatura desse tipo de coisa que é extremamente importante para a gente, principalmente para vocês que vão fazer o Enem e os demais vestibulares aí. Espero vocês na nossa próxima aula, galera. Até lá, hein?